Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma utilidade do uso de ponteiros. Legal? Para a gente ver essa utilidade, é importante a gente recordar um detalhezinho. Lembrem-se, quando eu uso um ponteiro, eu consigo alterar o valor de uma outra variável, certo? Por exemplo, eu crio uma variável a, do tipo inteiro, por exemplo, aí eu crio um ponteiro para inteiro. Aí eu atribuo um valor, por exemplo, para a variável a, se eu quiser, não preciso também. Mas o importante é que esse ponteiro vai apontar para a variável a. Agora, então, o ponteiro armazena o endereço de a. Com o operador de desreferência, eu consigo atribuir um valor para essa variável a usando o ponteiro. Então, por exemplo, asterisco p recebe 30. Como eu usei o asterisco antes do p, eu estou falando para esse valor 30 ser armazenado na variável a, que é a variável apontada pelo ponteiro p. Legal, né? Isso vocês se lembram? Se não lembram, revisitem os vídeos anteriores, refaçam os exercícios até isso ficar claro. Legal. Agora, esquece um pouquinho o ponteiro. Agora vamos lembrar de função. Então, lembram-se que quando a gente chama uma função, vamos supor que eu estou na minha função main e eu preciso chamar uma outra função. Uma função que faz qualquer coisa, não importa agora o que ela faz. Então, o que acontece? Vamos supor que a minha função main tem uma variável a que vale 10. E aí, vamos supor que eu vou chamar essa minha função e vou passar o valor dessa variável como argumento. Ok? Então, tá aí como é que faz. Quando eu chamo essa minha função precisa ter um parâmetro, certo? Que nada mais é do que uma variável que vai receber um valor. E quando essa função é chamada, o valor daquela variável a vai ser copiado para a minha variável, que é o meu parâmetro, que vamos dizer que seja a variável b. Legal. Vocês sabem que dentro dessa minha função, então, o valor da minha variável b inicialmente é o valor da variável a. Mas vamos supor que dentro dessa função eu altere o valor da minha variável b. b recebe 20. Quando eu faço essa atribuição, isso não vai mudar o valor original da minha variável a, correto? Não vai mudar. Por que não vai mudar? Porque se a gente for lembrar na memória, quando a gente declara a variável vai ter um endereço, e aí depois vai ser atribuído um valor a ela. A minha variável b, ela foi declarada em outra função. Então, quando a função que faz alguma coisa for executada, essa variável b vai ocupar um outro espaço de memória, e aí o valor de a vai ser copiado para a variável b. Então, quando eu atribuir um outro valor à variável b, esse outro valor vai ser colocado nesse endereço de memória de b. Reparem que a variável a não mudou o valor dela. Tá? Eu estou trabalhando com uma outra variável. Legal. E vamos supor que eu queira reaproveitar um valor que eu defini dentro da minha função que faz alguma coisa. Se eu quiser reaproveitar esse valor, eu tenho que fazer o quê? Lembre-se da pergunta. Tem algum valor que eu defini nessa função que eu preciso usar em outro lugar? Tem. Então, o que eu tenho que fazer? Retornar esse valor. Return e o nome da minha variável. E aí, quando ele retornar, a minha função main vai ter que armazenar esse retorno em algum lugar. Eu posso usar a própria variável a se eu quiser. Tudo bem? Pode ser a ou pode ser alguma outra variável. Não tem problema. Então, aqui tem duas coisas importantes que vocês precisam guardar na memória. Primeira coisa, quando eu chamo uma função e passo um valor para essa função, se eu alterar o valor do meu parâmetro, isso não vai influenciar na minha variável original, que aqui a gente está falando que é a variável a. Essa é a primeira coisa que a gente tem que guardar. A segunda coisa que a gente tem que guardar é, se eu quiser reaproveitar esse novo valor da função, eu tenho que retornar esse valor. E quando esse valor for retornado, eu tenho que armazenar em alguma variável lá na minha função que chamou ela. No caso, eu posso usar a própria variável a. Então, são as duas coisas que eu peço para vocês guardarem na cabeça. Legal. Agora, eu vou mostrar um outro jeito de se fazer algo muito parecido. Só que do outro jeito,
olha o que vai acontecer. Vamos supor, eu vou deixar o código aqui por enquanto, para a gente fazer a comparação. Vamos supor que eu queira fazer a mesma coisa. Eu tenho a minha função main. Essa função main tem uma variável a, que inicialmente vale 10. E aí eu vou chamar uma outra função que faz alguma coisa. Essa função vai ter um parâmetro. Ele vai receber esse valor, vai fazer alguma coisa, vai mudar o valor desse parâmetro. E quando acabar, eu quero que esse valor seja usado lá na função main, que nem foi feito aqui, certo? Aqui foi a mesma coisa. Eu passei um valor, depois eu alterei o valor do meu parâmetro, e como eu quis usar esse novo valor, eu retornei para cá. Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com ponteiro. Dá uma olhada. Quando eu chamar essa nova função, ao invés de eu passar o valor da variável, o que acontece se eu passar o endereço dessa variável? Eu vou passar o endereço da variável. Se eu passei o endereço da variável, agora o meu parâmetro dessa nova função, ele não vai receber mais um número inteiro que nem nesse exemplo. Ele vai receber um endereço de uma variável inteiro. Então, esse meu parâmetro precisa ser um ponteiro. Agora, e se eu quiser alterar o valor aqui nessa variável, nesse meu parâmetro? E se eu usar asterisco P recebe 40, por exemplo? Se eu usei asterisco P recebe 40, aonde esse 40 foi parar? Esse 40 foi parar no endereço de memória que eu passei como argumento. Em outras palavras, esse 40 vai parar lá no endereço da minha variável A. Então, dentro dessa função, usando o ponteiro, eu consegui alterar o valor da minha variável da outra função. Então, com ponteiro, eu consigo alterar o valor de uma outra variável, que vocês já sabem, que estava numa outra função. Sensacional! Isso é muito legal! Então, reparem a diferença. Se eu não quiser usar ponteiro, então eu vou ter que passar o valor da variável, esse valor vai ser usado. Se eu alterar o valor desse parâmetro e quiser reaproveitar ele, eu tenho que retornar para a minha variável. Retornar para quem chamou. Se eu usar ponteiro, então eu vou passar o endereço da variável. Se eu quiser apresentar o valor da variável, eu tenho que usar o operador de desreferência, o asterisco. E se eu quiser atribuir um novo valor e usar o asterisco B, por exemplo, esse novo valor já vai parar direto na memória lá daquela variável. O que significa que eu não preciso retornar nada. Se eu quero reaproveitar esse valor, esse 40 já foi parar direto lá naquela variável. Eu não preciso usar retorno. Tadá! Muito legal isso, né? Muito bacana. É isso aí. Então, esse é um uso de ponteiro. E agora vem aquela coisa aquela informação que vocês já sabiam, só não sabiam que sabiam. Vocês já usam isso há muito tempo. Desde provavelmente o primeiro dia de aula em que você aprendeu C. Ou o primeiro dia de aula que você aprendeu scanf. Lembra do scanf? Scanf recebe uma string, vírgula, o endereço de uma variável. Por que que ele recebe? Por que que eu tenho que usar o scanf e passar o endereço de uma variável? Porque scanf é uma função. Lá na função do scanf vai ter um ponteiro que vai receber esse endereço de variável. Quando o usuário digitar alguma coisa, ele vai usar aquele ponteiro para colocar o valor que você digitou na variável A, aqui no nosso exemplo. Muito legal! Entende por que programação é um pouquinho de Karate Kid? Porque tem muita coisa que não dá para você aprender logo de cara. Por exemplo, o scanf. Por que eu passo o E comercial? Sei lá, é porque sim, porque senão trava. Mas depois, quando você vai aprender ponteiro, você sabe por que você utilizou. Muito louco isso, muito legal. Programação é muito legal. Joia, né? Cara, muito bacana. Então agora vem uma pergunta.
Qual que é melhor utilizar? Se eu quiser usar uma função, é melhor eu usar uma função que retorna um valor e fazer a passagem só do valor? Olha lá, aqui a gente chama de passagem por valor. Aqui, como eu passei o endereço da variável, eu chamo de passagem por referência. Legal? Tem uma controvérsia aí no meio do caminho, mas deixa para outro vídeo. O legal é que a gente aprendeu que existe passagem por valor, passagem por referência. Passagem por valor, se eu alterar o valor aqui, né, do meu parâmetro, isso não vai interferir na minha variável original lá, que serviu como argumento. Aqui, se eu passar por referência e usar o operador de desreferência, eu vou alterar lá o valor da minha variável original. Muito legal. Então, vamos lá. Qual que é o mais vantajoso? Usar esse aqui ou usar esse aqui? Bom, para a grande maioria das aplicações que a gente faz, para aplicações comerciais, a resposta é muito complexa, então presta atenção. A resposta para essa pergunta é tanto faz, ok? Tanto faz uma como outra. Provavelmente vai depender mais da linguagem de programação que você está usando do que outra coisa. Por exemplo, se você trabalhar com Java, o Java não permite o uso de ponteiro dessa forma, tá? Passagem por referência. Então, em Java, se eu quisesse usar o meu scanf, o scanf ia ter essa cara aqui em Java. Tá? É dessa forma que se faz em Java. É o nome de um objeto, teclado, ponto. Se eu quero ver um número inteiro, por exemplo, teclado.nextInt, entre parênteses. Esse nextInt é uma função. Essa função vai ser chamada, o cara vai digitar alguma coisa e a função vai retornar um valor. E aí eu atribuo esse valor para uma variável, que é o que eu fiz aqui, né, nesse caso. No C, eu uso o scanf. O meu scanf, a função não está retornando nada. Eu estou usando o que? A referência da variável, eu estou passando o endereço dela. Dentro do scanf, vai ter um ponteiro e o valor vai ser passado diretamente para aquela variável pelo ponteiro. Tudo bem? Então, para a grande maioria dos casos, não há diferença. Se não há diferença, então vem uma pergunta. Ué, se não tem diferença, por que eu tenho que aprender duas coisas diferentes? Porque lembrem-se, você provavelmente nunca vai programar sozinho. Você vai programar em uma empresa. E se nessa empresa o pessoal usa ponteiro? E se nessa empresa o pessoal não usa ponteiro? Você tem que saber as duas coisas. Sob o ponto de vista de eficiência, em muitos casos pode ser mais eficiente você trabalhar com ponteiro. Principalmente quando você está trabalhando com objetos que são muito grandes. Então é mais fácil você trabalhar com um ponteiro e passar o endereço dele do que passar uma cópia de todo aquele objeto para um parâmetro ou para algum outro lugar que você precise copiar. Legal? Hoje em dia, eu falei para vocês, em torno de mais de 90%, com certeza, bem mais de 90% das aplicações que a gente usa, principalmente aplicações comerciais, isso não vai fazer diferença alguma. Tá? Porque os computadores de hoje são muito rápidos. Né? Antigamente, ponteiros era muito mais essencial. Se você precisa escovar bit, então trabalhar com ponteiros pode ser, em muitos casos, essencial. Mas hoje em dia, o meu relógio aqui, que é um Smart Band, ele tem um hardware muito melhor do que o primeiro computador que eu brinquei. E eu estou falando sério. O primeiro computador que eu brinquei tem essa especificação. Esse meu relógio, que custa R$200, tem essa especificação aqui. Muito louco isso, né? Beleza, pessoal. Então, vamos para os exercícios.